A produção executiva é responsável pela elaboração da estratégia do projeto, desde o seu financiamento até a sua realização. Tanto passando na questão de prestação de contas, respeito ao cronograma do projeto, orçamento, e é responsável por manter o projeto dentro do planejado. Olá, eu me chamo Melina Souza, eu sou diretora e produtora executiva do projeto de longa-metragem Olhar de Cícera, projeto este aprovado e contemplado no edital PROAC 29/2022 de complemento de produção de audiovisual. A proposta desse vídeo é de falar um pouco sobre como foi o processo desde a idealização do nosso filme até a execução, para a gente falar um pouquinho sobre a função da produção executiva na concepção especificamente dessa obra Olhar de Cícera. Esse projeto ele nasceu de um desejo pessoal, que esse desejo pessoal acabou sendo um desejo coletivo. Em 2019 houve o assassinato do Sr. Luiz, que era um morador do acampamento Marielle Vive, e por conta disso as pessoas daquele acampamento, eles acabaram fazendo uma manifestação. Essa informação chegou até mim e meu pai, e a gente teve sempre uma curiosidade muito grande de entender mais sobre o movimento do Sem Terra, então ali me pareceu uma oportunidade interessante de participar. A gente foi até a manifestação e foi lá que eu conheci a Cícera, que é a protagonista do nosso documentário, do nosso longa-metragem. Naquele dia especificamente, eu não sei explicar muito bem para vocês, mas eu tinha um desejo muito grande de gravar a Cícera. Então eu com a minha câmera, registrei obviamente a manifestação, mas acabei gravando, fazendo algumas perguntas para ela. Eu fiquei com aquele desejo imenso de poder saber mais sobre ela, né? É estranho explicar, mas foi o que aconteceu. Depois disso, dessa manifestação, eu estava envolvida em um outro projeto de um piloto de uma série e comentei com dois amigos meus sobre aquele brilho que surgiu, né, aquele interesse que surgiu, e ela, montadora, e ele, operador de câmera, eles acabaram me acompanhando, indo até aquele acampamento, e foi lá que eles também conheceram a Cícera, a protagonista, né, do nosso longa-metragem, conheceram outras pessoas que vivem naquele acampamento, e aquilo começou a tomar uma proporção maior do que a gente esperava, né? Porque não era um interesse meu, mas a Cícera, ela teve um poder de nos encantar e da gente ficar com aquele desejo de saber mais sobre ela e saber mais sobre as pessoas que viviam naquele local. E foi aí que eu posso dizer que começou o projeto desse longa-metragem. Tem sido um processo muito moroso. Vai fazer 4 anos que aconteceu essa manifestação, no dia que estamos aqui gravando esse vídeo. E acho que a primeira dica que eu dou para as pessoas que forem assistir a esta aula é para ter paciência, para ter muita resiliência. Se você tem um desejo, uma vontade, para você realmente fazer o possível para que você não desista desse desejo, né, dessa vontade, que muitas vezes ela pode mudar de forma, ela pode acontecer não do jeito que você gostaria, no tempo que você gostaria, mas que precisa de um esperançar, para que você consiga realmente viabilizar e fazer com que o projeto aconteça. Mas eu acredito particularmente que 2 fatores foram cruciais para a gente conseguir ser contemplado nesse projeto. O primeiro deles foi, por participar de outros cursos de produção executiva, a gente acaba conhecendo outras pessoas e a gente tem acesso a outros projetos, né, que já foram aprovados anteriormente. Então você tem uma dimensão e um entendimento sobre essa escrita, o que faz diferença mesmo, quais são as informações que você precisa colocar, como que você defende essa sua ideia, essa sua vontade, tanto para você inscrever num projeto, como para você fazer um pitching. Então, acho que é extremamente importante se ter acesso a outros projetos para a gente poder fazer comparação se o nosso está sendo claro ou não junto aos nossos objetivos. E o segundo ponto que eu acho que foi crucial para sermos aprovados neste edital especificamente, porque esse edital foi um edital de complemento de produção. Então, a nossa montadora, a montadora do filme, ela reuniu o material que a gente tinha de 2019 e ela fez uma montagem de uma bruta, né, para poder apresentar para os pareceristas, para que os pareceristas conseguissem ter uma dimensão daquilo que a gente tinha dentro do projeto. Então isso com certeza contribuiu bastante para a gente conseguir ser contemplado nesse edital. Então falando um pouquinho das fases da produção executiva, então a gente tem a pré-produção, a produção e a pós-produção. Na pré-produção é quando a gente deixa tudo organizado para a gente começar a gravar. Então é quando a gente começa a elaboração de contrato, definição com a equipe, que a gente define data, que a gente define o que vai ser gravado, que a gente faz orçamento, que a gente revisita orçamento, que a gente consegue se organizar em termos de logística da gravação.
transporte, alimentação. Então é quando a gente consegue deixar tudo pronto para que as gravações fluam de uma forma bem organizada, né? Que a gente acaba fechando a agenda. O ideal é que você tenha ordem do dia, aquilo que a gente quer gravar, para que a gente possa ter uma produção mais sadia. Definição de quais os equipamentos, então a gente tem que sempre alinhar direção de fotografia, produção, enfim. Esse momento que você deixa tudo muito organizado para a produção, que é quando se fazem as gravações, né? Então tem que estar tudo muito redondo. Uma das dicas que eu dou, particularmente nesse projeto, quando se faz uma obra audiovisual, estão muito acostumados com diárias de 12 horas, né? O mercado tá bem acostumado com diárias de 12 horas. Existe um descontentamento em relação a isso, porque 12 horas é bem puxado mesmo. Então, acho que da dica que eu trago aqui para vocês no processo de gravação de um filme é para se respeitar, ainda mais em um formato de documentário, para se respeitar um pouco as pessoas que estão sendo gravadas, se respeitar um pouquinho a equipe também, de fazer com que aquilo que a gente busca nestas gravações, o que a gente pode fazer para que seja um processo extremamente respeitoso para todos durante as gravações. Então eu acho que tem que ser um processo, trabalho obviamente, na função de produção executiva e de direção de produção, obviamente a gente precisa respeitar um orçamento, e os orçamentos, eles costumam ser orçamentos muito reduzidos, né, para aquilo que se pretende fazer. Mas eu acho que com um ambiente harmonioso as coisas fluem muito melhor e você acaba tendo isso refletido na obra que você está produzindo. Outra dica para compartilhar aqui com vocês é que você acaba conseguindo viabilizar um projeto audiovisual a partir do momento que você tem realmente esse orçamento. Então, que você começa a pré-produção e muitas vezes você encontra surpresas durante a produção e até mesmo na pós-produção. Então, assim, o orçamento, ele flui muito no decorrer do projeto. É claro que tendo ele, como eu disse anteriormente, tendo ele bem desenvolvido, bem estruturado, facilita para que essas mudanças não sejam tão significativas. Mas é importante sempre acompanhar essas mudanças de forma que você seja assertiva nas tomadas de decisões. Hoje, enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês, é um vídeo realizado no momento que nós estamos na finalização do nosso filme. Então a gente já passou pela etapa da pré-produção, a gente já passou pela etapa da produção, nós estamos na pós-produção, no fechamento do filme, que é mixagem, masterização, arrumando color, questão de design do filme. Então a gente já está realmente nas finalizações. Esse edital contempla a produção do filme, então a gente, com este orçamento recebido, né, com esse incentivo, a gente precisa apresentar uma obra audiovisual. Depois disso, aí vem toda a questão das iniciativas de festivais, de distribuição, quais são as estratégias que a gente vai acabar adotando de divulgação dessa obra. Mas eu acho que nesse vídeo rápido, para poder compartilhar aqui com vocês um pouquinho das nossas experiências, eu procurei separar os pontos que eu acho mais relevantes em relação às experiências que nós tivemos durante a execução dessa obra, que é do filme Olhar de Cícera. E eu espero que eu tenha contribuído aqui com algumas palavras para vocês. Eu fico inteiramente à disposição e contem conosco para o que precisarem. Por favor, não deixem de seguir as nossas redes sociais, especialmente o nosso Instagram Olhar de Cícera, e que lá a gente vai compartilhar todas as novidades e maiores notícias a respeito do nosso filme. Muito obrigada, até breve!